Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje ela é uma revisão sobre a Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial foi um processo lento, possibilitado graças a conquistas territoriais, ao comércio ultramarino e os atos de navegação aprovados durante o governo da Rainha Elizabeth I e de Oliver Cromwell, líder da Revolução Gloriosa. Esta revolução foi responsável por instaurar dentro da Inglaterra a monarquia parlamentarista, onde o rei deixa de ser um rei absolutista e agora ele passa a contar não só com a figura do rei, mas também de um parlamento. Tudo isso para evitar que o governo ele voltasse a ser um governo absolutista. Essa revolução ela também contou com o forte apoio da burguesia, que via nisso a possibilidade de expandir os seus negócios, já que ela não condenava as práticas como a cobrança de juros ou o lucro. Durante o século XVI, a maioria da população ainda vivia no campo, nas chamadas terras comuns. Só que ao longo desse século foram aprovadas as chamadas leis de cercamento, onde a coroa inglesa ela concedia a particulares a posse dessas terras, e a população que ali vivia foi expulsa. A partir da criação dessas leis de cercamento, nós vamos ter uma modernização no campo, aumento da população, êxodo rural e o fornecimento de matérias-primas, como carvão mineral e lã para as indústrias inglesas que estavam começando a nascer. Eu gostaria de ressaltar aqui que as indústrias elas não nascem prontas, tá certo? Nós vamos ter um processo. Esse processo ele se inicia com o trabalho artesanal, onde esse trabalho ele era feito dentro das casas ou em pequenas oficinas, e o próprio artesão ele tinha um controle sobre o produto, sobre a matéria-prima, sobre o lucro e etc. Depois disso, nós vamos ter a criação das primeiras manufaturas, onde um dono de oficina ele contrata outras pessoas para trabalhar ou na sua oficina ou em algum determinado local com matéria-prima desse dono da oficina, só que os artesãos eles ainda executam a maior parte das tarefas, mesmo que um faça uma coisa, outro ainda faça outra, mas o artesão em si, ele ainda tinha muito controle sobre o que ele estava produzindo. Já no último processo, que é o processo da maquinofatura, o trabalhador, ele não tem mais o controle sobre aquilo que ele está produzindo. Ele está designado a cumprir uma determinada função. Essa função normalmente ele vai executar por toda a vida. Ele não tem controle sobre a produção, ele não tem controle sobre o produto, ele não tem controle sobre a matéria-prima e muito menos sobre o lucro. A única coisa que esse trabalhador, que esse operário, ele possui é sua própria força de trabalho, a qual ele troca por um salário, que nesse momento da Revolução Industrial era um salário muito baixo. Outro ponto importante sobre a industrialização da Inglaterra é que ela vai iniciar-se na indústria têxtil e posteriormente é que nós vamos ter a criação das primeiras máquinas a vapor, que vão dar mais agilidade às produções. Com o desenvolvimento industrial, nós vamos ver surgir uma nova classe social, que é o proletariado, ou seja, todos os trabalhadores. Lembrando que a burguesia, ela surgiu ali no finalzinho da Idade Média, ganhou força, ganhou riqueza, começou o processo de industrialização, agora eles eram os patrões e eles começam a contratar esses funcionários, que deixam de ser artesãos e passam a ser operários dentro das fábricas. Esses operários, eles serão chamados ali por Karl Marx de proletariado. É justamente a relação de dominação e exploração exercida pela burguesia sobre o proletariado que o Karl Marx vai criticar ao longo da sua vida. E essa relação de dominação e exploração da burguesia em relação ao proletariado, ela fica evidente nas condições de vida a qual os proletários eles estavam expostos. Viviam normalmente nas zonas periféricas, próximos às fábricas. Normalmente eles não tinham acesso à água encanada, tratamento de esgoto, viviam em casas precárias, trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Nós vamos ter a presença, inclusive, de crianças nesses trabalhos, principalmente em minas de carvão, na indústria têxtil. Nós vamos ter a exploração também da mão de obra feminina, onde elas trabalhavam tanto quanto os homens, mas recebiam 2 ou até 3 vezes menos. Normalmente, essas mulheres não tinham direito
a nenhum auxílio quando engravidavam. Se ficasse doente, elas eram demitidas. Nós não temos nenhuma lei que protegesse os trabalhadores, que lhes garantisse nenhum direito. Então, se um trabalhador, por um acaso, ele ficasse doente, o patrão ele não queria sair perdendo. Ele simplesmente demitia aquele empregado doente e contratava outro. E normalmente esses donos de fábrica preferiam contratar mulheres e crianças porque eram mais trabalhadores a um menor preço. Porque as crianças elas recebiam 3 vezes menos que um homem adulto, e as mulheres também recebiam menos que os homens. Então, muitos donos de fábrica, muitos burgueses vão preferir contratar mulheres e crianças porque pagavam menos. O processo de industrialização vai provocar duas importantes mudanças na sociedade. A primeira delas é a mudança da percepção de tempo, que passa da natureza agora para o relógio, para o ritmo da fábrica e do trabalho. E a segunda coisa é o aumento da poluição e do desmatamento. E é nesse contexto de exploração da burguesia em relação ao proletariado que nós vamos ver surgir os primeiros movimentos sindicais e organizações trabalhistas. Os principais movimentos operários deste período são o movimento ludista, ocorrido entre 1811 e 1812, que é mais conhecido como o movimento dos quebradores de máquina, e o movimento cartista, onde eles escreveram um documento e por 2 vezes esse documento foi enviado ao parlamento pedindo o sufrágio universal masculino, melhoria dos salários, diminuição da jornada de trabalho e direito à participação no parlamento. São justamente esses movimentos trabalhistas que vão dar início à luta por direitos como carteira assinada, um salário mínimo, auxílio-desemprego, licença maternidade, proibição da mão de obra infantil e vários outros direitos que esses trabalhadores foram conquistando ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.